O negócio é o seguinte, nessa semana o Cruzeiro anunciou Dudu e Gabigol. E eu vi o pessoal do Cruzeiro comentar que eles trouxeram os dois maiores jogadores do Brasil nos últimos 10 anos. E eu me perguntei, será que é verdade? Por isso que eu resolvi fazer essa tier list onde eu tenho aqui 45 jogadores, 45 dos principais jogadores do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. E eu vou elencar eles aqui nessa tier list para a gente descobrir quais são os maiores jogadores do Brasil nos últimos 10 anos. Ou seja, a análise vai ser feita em cima do recorte de 2015 até 2025, ou seja, os últimos 10 anos, tá? Então, sem muita enrolação, só para avisar vocês aqui, que a tier list vai ter 5 categorias, sendo elas a categoria mais alta, que é a categoria Trindade da Década, que, como o nome já diz, Trindade, então é óbvio que vai ter só 3 jogadores, que são os 3 jogadores símbolos desses últimos 10 anos do futebol brasileiro. Aqueles 3 jogadores que daqui a 50 anos, quando a gente for lembrar desse momento do futebol, eles que vão ser a cara dessa época. São só 3 jogadores. A categoria protagonista, jogador marcante, jogador importante e por fim a categoria faltou títulos, que são aqueles caras que jogaram bem, foram até uma referência na posição, mas tiveram um azar na questão coletiva e acabaram não conquistando títulos, mas fizeram a sua parte individualmente, tá? Então, sem muita enrolação, eu tenho aqui 45 jogadores, então eu vou ter que falar de maneira bem resumida de cada um para o vídeo não ficar tão longo. Começar aqui com os goleiros, eu tenho aqui o Cássio. Lembrando que, no caso do Cássio, o Mundial e a Libertadores com o Corinthians não contam, tá? Porque foram em 2012, ou seja, é de 2015 até 2025. O que conta do Cássio? Vai contar o Brasileirão 2015, o Brasileirão 2017, o fato dele ter sido convocado para a Copa do Mundo de 18 também é importante, sem contar os 10 anos que ele teve em alto nível jogando no futebol brasileiro. Para mim, mesmo que não for contar o Mundial e Libertadores, mesmo assim eu coloco o Cássio como um protagonista, porque eu acho que ele foi o principal goleiro do Brasil, do futebol brasileiro, nos últimos 10 anos. Então, para mim, eu coloco ele, por enquanto, na categoria protagonista. O próximo aqui é o Everton. O Everton é o goleiro titular do Palmeiras de toda essa era Abel Ferreira. Ele também tinha sido campeão do Brasileirão 2018 com o Felipão. O título da Copa do Brasil 2015 e o Brasileirão 2016 não é o Everton, né? É o Fernando Praz. E no Brasileirão tem alguns jogos que o Jailson joga, né? Mas depois disso, o Everton foi titular de toda essa era vitoriosa do Palmeiras. Mas acho que ele fica um pouquinho abaixo do Cássio, mesmo que talvez coletivamente ele tenha sido mais vencedor, ganhou mais títulos. Mas eu acho que ele foi menos marcante do que o Cássio nos últimos 10 anos. Tem que também contar, como eu falei que o Cássio foi convocado para 18, o Everton foi o goleiro convocado para 22, para ser justo com ele. O próximo aqui é o Fábio. O Fábio, nesses últimos 10 anos, ele tem 2 Copas do Brasil pelo Cruzeiro, né, em 2017 e 2018. Ele tem o rebaixamento com o Cruzeiro, é uma coisa que pesa, algo negativo para ele. Mas depois no Fluminense ele é campeão da Libertadores, sendo muito importante, campeão da Recopa e campeão carioca. Eu acho que é justo colocar o Fábio na categoria jogador importante, tá? Ele foi um goleiro muito importante, só que eu acho que ele fica um pouquinho abaixo de Cássio e o Everton nos últimos 10 anos. Agora a gente tem aqui os laterais. A gente tem aqui o Marcos Rocha. O Marcos Rocha, ele tem praticamente as mesmas conquistas do Everton, só que tem um detalhe importante, porque eu acho que ele foi menos importante, ele foi menos protagonista do que o Everton, por isso que eu vou colocar ele na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Fagner. O Fagner foi um jogador que ele tem praticamente os mesmos títulos do Cássio nesses últimos 10 anos, né? Títulos que ele conquistou pelo Corinthians. Também foi convocado para a Copa de 18, por isso que eu coloco o Fagner na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes, assim como o Everton, ele também foi campeão praticamente de todos os títulos da era Abel. Só que diferente do Everton, eu acho que o Gustavo Gomes foi mais protagonista. Não à toa que ele foi capitão em alguns desses títulos e ele foi muito decisivo com gols, jogando muito. Eu acho que ele foi mais marcante do que o Everton, por isso que eu coloco ele na categoria protagonista. O próximo aqui é o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio é uma pena, né?
se não fossem as lesões, principalmente as lesões de joelho que ele teve, hoje em dia o joelho dele é uma aberração na natureza. É impressionante como ele consegue caminhar direito com o joelho. Não só caminhar, como ele estava jogando bola até ontem, né? Tava no Grêmio, não jogava sempre, mas atuava em alguns jogos com um joelho desse tamanho, velho. Joelho horroroso. Impressionante como a lesão acabou com a carreira dele. Uma pena, se não fosse as lesões, eu acho que ele teria tudo para ser talvez o principal zagueiro do futebol brasileiro nos últimos 10 anos, mas como ele sofreu com lesões e não teve tanta sequência, eu vou deixar ele na categoria jogador importante, porque no ano de 2019, pelo Flamengo, ele foi muito bem individualmente, coletivamente, ganhou muitos títulos. O próximo aqui é o Jeromel, zagueiro que ganhou a Copa do Brasil 2016 com o Grêmio. Ele também ganhou a Libertadores com o Grêmio em 2017 e a Recopa em 2018, sem contar que ele também foi para uma Copa do Mundo, ele estava na lista da Copa de 2018. Um jogador muito importante, ele foi capitão do Grêmio nas conquistas e foi muito protagonista. Não só foi uma liderança de ambiente, uma liderança de vestiário, como mesmo sendo zagueiro, ele conseguiu ser uma liderança técnica. Por isso que eu coloco o Jeromel na categoria jogador marcante. O próximo aqui, os laterais esquerdos que temos, a gente tem aqui o Guilherme Arana. Guilherme Arana, se tu não sabe, ele é tricampeão brasileiro. Ele foi 2 vezes campeão brasileiro com o Corinthians. 2015 sendo reserva, é verdade. 2017 aí como titular e sendo muito importante. E ele também foi campeão brasileiro com o Atlético Mineiro em 21, também sendo muito importante. Sem contar que ele teve convocações para a seleção, também sofreu com lesões. Teve um período na Europa, bateu, não conseguiu ir muito bem e voltou para cá. Mas eu acho que na posição dá para considerar o Arana um jogador marcante no futebol brasileiro nos últimos 10 anos. O próximo aqui é o Filipe Luís. O Filipe Luís, nesses últimos 10 anos, ele atuou de 2019 até 23, né? Foram 4 anos que ele atuou aqui no Brasil. E são esses 4 anos que vão ser contados. O que ele jogou na Europa não interessa para essa tier list. E mesmo jogando só 4 anos, ele conquistou muitos títulos, individualmente jogou muito bem. Nos últimos 2 anos ali do Flamengo, ele já não tinha a mesma capacidade física, já estava numa decadência, não conseguia ter sequência. Mas eu acho que mesmo assim dá para encaixar ele na categoria jogador marcante. O próximo aqui é o Marcelo. O Marcelo é curioso, né? Nos últimos 10 anos do futebol brasileiro, ele estava aqui só em 2, né? 2023 e 2024. 2023, um ano sensacional. Campeão carioca, campeão da Libertadores, onde ele foi muito importante e jogou muita bola. Só que em 2024 foi horroroso. Foi um ano onde o Fluminense brigou para não cair, o Marcelo estava fora de forma, teve problema com o vestiário, problema com o treinador, não à toa que teve o contrato rescindido antes de terminar a temporada, uma temporada ridícula do Marcelo. Então, assim, para dar um equilíbrio entre as duas temporadas, ele não vai poder ficar muito acima de jogador importante. O próximo aqui é o Tietê. O Tietê também, né, é um cara que coletivamente ganhou muito, né? Foi campeão no Palmeiras, campeão no Atlético Mineiro e agora campeão no Botafogo. Só que ele não foi protagonista em nenhum lugar. No Botafogo ele era reserva, no Galo ele mesclou entre titular e reserva. No Palmeiras ele teve um pouco mais de destaque, foi titular absoluto, mas também não era um protagonista. Por isso que eu coloco o Tietê na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Gerson. O Gerson, para mim, desde que ele voltou para o Brasil em 2019, né, porque ele surge no Fluminense, vai para a Itália, não consegue ir tão bem, chega no Brasil em 19 e joga muita bola. Desde então ele sobrou no futebol brasileiro. Tem um gap que ele vai para a França, né? A pedido do Sampaoli, ele vai para a França e depois volta de novo para o Flamengo. Mas nesses 4, 5 temporadas que ele jogou no Brasil, ele foi disparado o melhor volante. Então por isso que eu coloco ele na categoria protagonista, sem contar que ele também tem passagem por seleção e atualmente ele é titular da seleção do Dorival. Então não à toa que eu coloco ele na categoria protagonista. O próximo aqui é o Bruno Henrique, não o do Flamengo, o do Palmeiras, que ele foi muito importante no Campeonato Brasileiro de 2018 do Palmeiras, tanto que ele foi eleito o craque do campeonato pela ESPN, né? O prêmio Bola de Ouro que a ESPN dá para o melhor jogador do campeonato, em 2018, que o Palmeiras foi campeão, quem levou o prêmio foi o Bruno Henrique. O pessoal não lembra muito disso, né? E eu tenho a impressão que
que a torcida do Palmeiras não tem tanto carinho, não tem tanta idolatria com o Bruno Henrique. Não sei por quê, porque ele foi um jogador importante, né? Na era Felipão, ali no Brasileirão 2018, no Brasileirão 2016 ele não estava, né? Mas principalmente o Brasileirão 2018 e depois eu acho que ele participou do início da campanha da Libertadores 2020, ele foi um jogador muito importante, né? Não à toa que ele chegou a ser capitão do Palmeiras. Só que eu não entendo porque que o torcedor palmeirense, parece que não tem tanto carinho, não tem tanta idolatria por ele. Mas assim, por mais que ele tenha sido o craque do campeonato naquele ano, eu acho que não dá pra colocar muito acima de jogador importante, tá? Porque mesmo tendo sido eleito o craque do campeonato pela ESPN, eu acho que tiveram jogadores que jogaram mais que ele aquele campeonato. Talvez o William Bigode, o próprio Dudu, foram jogadores que se destacaram muito naquele ano. E de todos os títulos que o Palmeiras ganhou, ele participou só de um, de maneira como um protagonista. Então por isso que eu deixo ele somente na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Edenilson. Eu tinha que colocar alguém do Inter, né? É óbvio que eu ia colocar alguém. E assim, foi difícil. Por quê? Porque nos últimos 10 anos o Inter não ganhou nada, foi só fiasco. Teve algumas campanhas que bateu na trave e nessas campanhas o Edenilson foi protagonista do Inter. Por exemplo, Copa do Brasil 2019, onde o Inter é vice-campeão. O Edenilson foi um jogador muito importante, marcando gol em semifinal, sendo um jogador importante naquele ano. E principalmente Brasileirão 2020, onde o Inter fica em segundo lugar por causa de um gol do Edenilson que ele marca nos 49 do segundo tempo, só que é anulado e por isso o Inter acaba ficando com o vice-campeonato e acaba não sendo campeão. Lance que ficou marcado pela narração do Villani, que tem o meme do Edenilson, 41 anos. Então assim, se a gente tiver que escolher um jogador para ser a cara do Inter nos últimos 10 anos, eu acho que tem que ser o Edenilson, infelizmente, né? Pena que a gente não tem outro jogador para colocar no lugar dele. E ele vai, óbvio, que entrar na categoria faltou títulos, né? Porque ele jogou bem, não à toa que ele, se eu não me engano, ele teve 2 vezes na seleção do Campeonato Brasileiro. Individualmente ele jogou muita bola, só que coletivamente faltou taça, por isso que ele vai ficar na categoria faltou títulos. O próximo aqui é o Maicon, volante do Grêmio, que foi muito importante na Copa do Brasil 2016, onde ele era capitão, jogou muita bola. Na Libertadores de 2017, por mais que ele tenha, o pessoal lembre ele como um cara que foi importante na campanha, não é verdade, tá? Porque em 2017 o Maicon teve lesões, foi um ano que ele não conseguiu ter sequência, e a dupla titular do Grêmio naquele ano foi Arthur e Jailson. O Maicon não era titular, tanto que o capitão na final era o Jeromel. Então, por isso eu coloco o Maicon somente na categoria jogador importante, sem contar que ele também estava no Grêmio no ano do rebaixamento. Por mais que ele tenha saído no meio do ano, ele participou também, então eu coloco ele na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Renato Augusto. O Renato Augusto ele foi campeão com o Corinthians do Brasileirão 2015, aí ele vai para a China e ele passa a ser muito importante na seleção brasileira, né? O Tite assume a seleção e ele leva o Renato Augusto como o jogador de confiança que ele tinha naquela seleção. E no primeiro ciclo do Tite, que vai de 2016 até a Copa da Rússia, o Renato Augusto foi titular praticamente em toda a campanha, foi um jogador muito importante e com mérito, tá? Ele jogou muita bola, tanto que na Copa do Mundo ele jogou muito bem também. O jogo contra a Bélgica, não sei se vocês lembram, ele começou no banco, mas ele entra no segundo tempo, ele faz o gol, que diminui o jogo. E cara, ele tem a bola do jogo, que ele chega cara a cara com o Courtois, ele dá aquela chapada que passa um tantinho assim da trave. Cara, que por pouco ele não empata o jogo fazendo 2 gols de maneira assim épica, mas infelizmente não rolou. Mas mesmo assim, foi um jogador importante, eu acho que dá para encaixar ele como um jogador marcante do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. O próximo aqui é o Rodriguinho. Quem não lembra do Rei Driguinho, o Rei Driguinho Prime, naquele Brasileirão 2017 do Corinthians, onde ele fez de tudo, ele jogou em todas as funções do meio campo, ele já foi volante, segundo volante, meia, extrema pelo lado, segundo atacante. Naquele ano ele fazia gol, dava passe para gol, jogou muito em 2017, foi o craque daquele campeonato, mas só, né? Depois disso não jogou mais nada, não jogou nada no Cruzeiro, no Bahia também não jogou nada. Antes desse Brasileirão no Corinthians ele era um bom reserva que entrava no segundo tempo, jogava bem, mas vamos combinar que aquela temporada que ele jogou muita bola,
ele estava de aniversário, por isso que eu coloco ele somente na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Zé Rafael. O Zé Rafael, ele vai numa linha muito parecida com a do Marcos Rocha, né? Também muito vitorioso nessa era Abel, mas também não foi um grande protagonista, por isso que eu coloco ele na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Nenê. O Nenê, ele é um cara que ele jogou muita bola, né? Individualmente, ele, por si, jogou muita bola. Ele voltou para o futebol brasileiro em 2015, naquela draga do Vasco, que acabou sendo rebaixado naquele ano. Mas mesmo assim, mesmo naquele time horroroso, ele conseguiu se destacar e individualmente jogou muita bola. Depois passou por Fluminense, São Paulo, voltou para o Vasco e agora no Juventude. Infelizmente ele não conseguiu ganhar nenhum título, mas fez sua parte individualmente. Mas como não ganhou taça, vai ter que ficar na categoria faltou títulos aqui do ladinho do Edenilson. O próximo aqui é o Arrascaeta. O Arrascaeta é um sério candidato para a categoria Trindade da década. Por quê? No Cruzeiro, bicampeão da Copa do Brasil. No Flamengo, não precisa nem comentar, né? 2 Libertadores, 2 Copas do Brasil e o Campeonato Brasileiro. 2 Campeonatos Brasileiros. Jogador importantíssimo, fazendo gols decisivos. Por enquanto, eu vou deixar ele na categoria Trindade da década, tá? Pode ser que eu tenha que descer ele, pode ser, porque só vai poder ter 3 jogadores. Mas por enquanto eu vou deixar ele nessa categoria. O próximo aqui é Diego Ribas. O Diego Ribas foi um cara muito importante, né? Nessa reconstrução do Flamengo. Não sei se vocês lembram, mas o primeiro pilar, o primeiro tijolinho, a semente inicial desse Flamengo vencedor foi em 2015, 2016, as contratações do Guerreiro e do Diego Ribas principalmente. Que o Diego Ribas foi em 2016, né? Foi o embrião que anos depois veio a se tornar esse Flamengo vencedor. Ali foi o Guerreiro e o Diego Ribas foram as primeiras estrelas desse Flamengo que começava a voltar a ser dominante aqui no continente. Foi um jogador importante, mas quando chegou no momento de usufruir daquela reconstrução, o Diego Ribas já estava um pouquinho com uma idade mais avançada, já não tinha tanto protagonismo tecnicamente. Como liderança ele foi um cara muito importante, mas tecnicamente ele já não era um protagonista. Os protagonistas do time eram Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Bruno Henrique. Por isso que eu coloco ele na categoria... Eu vou colocar como um jogador marcante, tá? Eu tô na dúvida entre protagonista e jogador marcante. Só que como eu acho que tecnicamente ele já não estava no seu auge nos títulos do Flamengo, eu vou deixar ele na categoria jogador marcante, tá? O próximo aqui é o Everton Ribeiro. Vai numa linha bem parecida do Diego Ribas, só que como ele é mais jovem, ele estava mais inteiro, ele estava no seu auge técnico nas conquistas do Flamengo e ele acabou sendo mais protagonista tecnicamente. Por isso que eu vou colocar o Everton Ribeiro na categoria protagonista. O próximo aqui é o Rafael Veiga. Assim como o Gustavo Gomes, ele também foi multicampeão nessa era Abel, e ele também foi o protagonista do Palmeiras nesses anos, né? Eu acho que os protagonistas do Palmeiras nessa era Abel fica ali entre Gustavo Gomes, Rafael Veiga e Dudu. Então, como ele foi protagonista de uma era tão vitoriosa, não tem como não deixar ele na categoria protagonista. O próximo aqui é o Jadson. O Jadson, ele vai numa linha bem parecida do Renato Augusto, né? Ele ganhou o Brasileiro em 2015, vai para a China, ele volta e ele chega a ganhar também o Brasileirão 2017 com não tão protagonismo como o Rodriguinho, por exemplo, mas ele também joga muita bola. Depois ele foi tendo problemas físicos, envelheceu, aí acabou terminando a carreira. Então por isso que eu vou botar ele somente na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Ganso, e o Ganso é curioso, né? O Ganso tem 2 boas fases na carreira, né? Ele tem aquela primeira fase, quando ele surge no Santos ao lado do Neymar, que ele é campeão da Copa do Brasil e campeão da Libertadores, onde ele joga muito, ele estava comendo a bola, tanto que era cotado para ter ido na Copa de 2010, e depois ele acaba não sendo convocado, ganha os títulos com o Santos e tem a lesão de ligamento. Depois dali, nunca mais foi o mesmo jogador. Ficou cerca de 8, 10 anos com altos e baixos. No São Paulo teve alguns bons momentos, mas nada que
impressionasse, depois foi para a Europa, não conseguiu ir bem no Sevilha, passou no futebol francês também, não conseguiu se firmar, volta para o Fluminense, as primeiras temporadas não foram boas, aí chega Fernando Diniz e transforma o Ganso. Eu não sei o que o Diniz fez, mas ele conseguiu reviver um pouquinho daquele Ganso que a gente viu no Santos, e ele conseguiu ser importante na campanha do Brasileirão 2022, onde o Fluminense consegue a vaga para a Libertadores, e consequentemente ele é muito importante no título da Libertadores e depois na Recopa. E nessa última temporada que o Fluminense brigou para não cair, só não caiu antes por causa de 2 jogadores, tá? 3 jogadores: Thiago Silva, Fábio e Paulo Henrique Ganso. Assim, como a tier list é dos últimos 10 anos, eu não vou poder contar o Ganso do Santos, tá? Mas esse Ganso dos últimos anos do Fluminense foi muito importante, e por isso que eu vou colocar ele na categoria jogador marcante. Por mais que tenha jogadores aqui na categoria de baixo que ganharam até mais do que ele, eu acho que ele em si, individualmente, foi um cara mais marcante. Eu acho que pelo aquilo que ele representa, né? Aquela imagem que a gente tem do Ganso, o último camisa 10, o cara clássico, eu acho que ele acabou sendo mais marcante do que vários jogadores que ganharam até mais do que ele. O próximo aqui é o Thiago Neves. O Thiago Neves, ele começa muito bem esses últimos 10 anos, né? Onde ele é bicampeão da Copa do Brasil. Só que depois foi só ladeira abaixo. Teve o rebaixamento com o Cruzeiro, onde ele foi protagonista. Teve até o meme clássico dele ligando pro diretor, o Fala Zezé, onde ele fala que se não ganhar do CSA, não vai ganhar de ninguém. E naquele jogo, inclusive, ele perde o pênalti contra o CSA e o CSA ganha o jogo do Cruzeiro. Jogo que foi importante pro Cruzeiro ter caído. Depois ele passa pelo Grêmio, uma passagem horrorosa. Sport também não joga nada e depois se aposenta. Então, como ele teve esse final de década muito ruim, eu vou colocar ele somente na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa surgiu bem no Fluminense no começo dos últimos 10 anos, dali por 2015, 2016. Individualmente ele vai bem, só que o time em si não era tão bom. E ele vai para o Palmeiras. No Palmeiras ele demora um pouco para deslanchar. Ele vai deslanchar mesmo quando chega o Abel Ferreira. E para mim, o principal momento do Scarpa nessa era do Palmeiras foi no Brasileirão de 2022, onde ele foi eleito o craque do campeonato, jogou muita bola e foi para o futebol europeu. No futebol europeu não conseguiu ir bem, voltou agora para o Atlético Mineiro e em uma temporada, por mais que não tenha ganhado nada, foi importante na campanha do vice-campeonato da Libertadores e da Copa do Brasil. Eu acho que dá para encaixar sim o Scarpa na categoria jogador marcante. O próximo aqui é o Luan. O Luan é curioso também, né? Ele começa muito bem lá em 2015, 2016. 2016 ele ganha a Copa do Brasil. 17 ganha a Libertadores, sendo eleito o craque do campeonato, e ele também foi o rei da América. De lá pra cá, foi só ladeira abaixo. A temporada dele do Grêmio em 18 foi horrorosa. Aí ele vai pro Corinthians e não precisa nem comentar, né? No Corinthians, um desastre. No Santos também não consegue jogar. No Vitória, pior ainda. E agora tá sem clube. Não sei se já anunciou a aposentadoria. Não sei em que pé tá a carreira do Luan. Mas, infelizmente, ele vai ficar só na categoria jogador importante, porque acabou acabando com a carreira dele graças à vida noturna. E assim, eu não julgo também, né? O cara com dinheiro, já com a carreira, já era ídolo do Grêmio, cheio de grana. Cara, às vezes vai entender a cabeça do cara, daqui a pouco o cara só quer curtir e não dá pra julgar também sem conhecer a cabeça do cara. O próximo aqui é o Soteldo. O Soteldo vai entrar na categoria faltou títulos, né? No Santos ele foi muito bem naquela campanha do vice da Libertadores, o ano da pandemia, né? Que o Santos perde pro Palmeiras. Ele também joga muita bola no Brasileirão 2019 com o Sampaoli, em que o Santos foi vice-campeão. Depois ele ficou marcado pelo rebaixamento do Santos, onde ele foi um jogador que foi bastante cobrado pelo fato de, no jogo contra o Vasco, ter subido na bola, ter querido brincar, acabou ficando com uma imagem um pouco arranhada. E o último ano dele no Grêmio também foi de altos e baixos, não conseguiu se firmar como titular. Tecnicamente é muito bom jogador, mas infelizmente faltou títulos e parece que falta um pouquinho mais de entrega tática, entrega mais coletiva do Soteldo. Por isso que ele vai ficar aqui na categoria faltou títulos.
O próximo aqui é o Dudu, um dos responsáveis por mim fazer essa tier list, né, que agora chegou no Cruzeiro, mas ele é muito importante pelo aquilo que ele fez no Palmeiras. O Dudu, a gente pode dizer que, assim como o Diego Ribas foi o primeiro tijolinho do Flamengo vencedor, dá pra dizer que o Dudu foi o primeiro tijolinho desse Palmeiras vencedor, né? Dessa era Crefisa do Palmeiras. A primeira grande contratação foi o Dudu, uma contratação icônica, tanto que na época dava como certo que ele estava negociando com Corinthians e São Paulo e acabou sendo anunciado pelo Palmeiras, tanto que ele faz um gol num clássico e ele faz aquela comemoração clássica com um boné, fazendo alusão ao chapéu que o Palmeiras deu nos rivais. Desde então, o Palmeiras virou outro time. Quando o Dudu chegou, foi o divisor de águas dessa era vencedora do Palmeiras. Ganhou praticamente todos os títulos importantes que o Palmeiras ganhou nos últimos anos. Só não ganhou a primeira Libertadores do Abel, que ele estava no futebol do Catar, se não me engano. Ou, não sei se era Catar ou futebol árabe, mas ele estava emprestado para o futebol do Oriente Médio. Então ele não participou da Libertadores de 2020 e também não participou da Copa do Brasil daquele ano. O resto dos títulos ele participou. E não só participou, como foi protagonista. E pra mim, o Dudu, ele é a cara dessa era vitoriosa do Palmeiras. Pra mim, o principal jogador do Palmeiras nos últimos 10 anos. Por isso que eu coloco ele na categoria Trindade da década. Inclusive, coloco ele à frente do Arrascaeta. O próximo aqui é o Keno. O Keno ele surge no Santa Cruz em 2016. Um Santa Cruz que é rebaixado, mas ele joga muita bola e desperta o interesse do Palmeiras. No Palmeiras, eu não lembro se ele chegou a participar do Brasileirão 2018. Eu sei que ele jogou 2017. Não lembro se 2018 ele já tinha ido para o futebol chinês, agora não tenho certeza. Mas enfim, de qualquer maneira, no Palmeiras ele não foi protagonista. Aí ele volta do futebol estrangeiro e volta para o Atlético Mineiro. Lá ele ganha a Copa do Brasil 2021 e o Brasileirão 2021. Ele não era bem um protagonista, né? O protagonista era o Hulk, mas ele era um jogador bastante importante. E agora no Fluminense ganhou a Libertadores, também não sendo protagonista. Na minha opinião, os protagonistas do Fluminense na Libertadores foram Cano, John Arias, Ganso, André e dá pra colocar ali Marcelo. Eu acho que esses são os protagonistas do Fluminense na Libertadores. O Keno pra mim era um bom coadjuvante. Por isso, como eu acho que ele não foi protagonista em nenhum dos lugares que ele foi campeão, eu acho que eu vou deixar ele somente na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, ele teria de tudo para ficar aqui na categoria Trindade da década. Só que assim, são só 3 jogadores. Por isso que eu acho que ele é o cara que vai acabar descendo. Por enquanto eu vou deixar ele aqui, tá? Porque não tem nem o que comentar, né? Assim como a Arrascaeta, eles chegaram junto, inclusive. Ganhou todos os títulos possíveis no Flamengo, só não ganhou o Mundial, né? Mas os outros títulos ganhou todos, sendo importante em praticamente todos. No ano de 2019, ele come a bola, joga muito, não à toa que chega à seleção brasileira, fez muitos gols, foi um jogador importantíssimo e decisivo. Nas últimas temporadas ele sofreu com lesões, fisicamente já não é o mesmo jogador, já está numa decadência, mas ainda assim é um jogador importante. E foi muito importante em toda essa era vencedora do Flamengo. Por enquanto, eu vou deixar na categoria Trindade da década, mas eu acho que ele vai descer porque daqui a pouco vai chegar um cara que vai desbancar ele. O próximo aqui é o Rony. O Rony, o pessoal leva muito como um meme, né? Porque tecnicamente talvez ele não seja um primor técnico. E é verdade. Se a gente for falar de bola, não tenho dúvida nenhuma que ele joga menos bola que praticamente todos dessa tier list. Bola, tecnicamente, ele tá abaixo. Porém, não dá pra negar o quanto que ele foi importante e decisivo pro Palmeiras em quase todos os títulos dessa era Abel. E não só no Palmeiras, tá? Antes de chegar no Palmeiras, no Atlético Paranaense, ele foi protagonista do time no título da Copa do Brasil em 2019. Aí chega no Palmeiras e foi muito importante nas 2 Libertadores, né? Se eu não me engano, ele é artilheiro de uma das Libertadores, ele faz muitos gols nela. Se eu não me engano, ele também é líder de assistências. Assim, jogador importantíssimo, decisivo. Por mais que tecnicamente não seja um cara primoroso, não dá pra negar que ele foi sim um jogador marcante do futebol brasileiro nos últimos 10 anos.
O próximo aqui é o Everton Cebolinha. O Everton Cebolinha, o auge dele nos últimos 10 anos, claramente foi o período dele no Grêmio. Só que, vamos lembrar, talvez o pessoal esqueça, os títulos do Grêmio, que são a Copa do Brasil de 16 e a Libertadores de 17, o Cebolinha era reserva, ele não era titular, tá? Tanto na Copa do Brasil quanto Libertadores, ele era reserva. Era um reserva importante que entrava a todos os jogos? Sim, fez gols importantes, por exemplo, na Copa do Brasil ele faz um gol contra o Palmeiras no Allianz, que dá classificação ao Grêmio, com um gol importante, só que ele era reserva. Ele assume a titularidade em 18, onde desde então o Grêmio não ganhou mais nenhum título importante. Aí ele vai muito bem na seleção brasileira, naquela Copa América de 2019, vai para a Europa, no Benfica não consegue jogar bem, vem para o Flamengo, começa mal, e quando ele estava começando a voltar a apresentar um bom futebol, teve a lesão. Por isso que eu vou colocar o Cebolinha na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Diego Souza. O Diego Souza, como a análise é dos últimos 10 anos, o Diego Souza não ganhou nenhuma taça, tirando estadual, ganhou estadual, né? No Grêmio ele ganhou o Gauchão, né? Mas tirando estadual, não ganhou nenhum título. Por isso que eu vou botar ele na categoria faltou títulos. Ele vai numa linha muito parecida com a do Nenê, né? Tanto que eles jogaram juntos. Aquele São Paulo de 2018, do primeiro turno, que o São Paulo foi campeão do primeiro turno naquele ano, com Diego Aguirre como treinador, os dois principais jogadores do São Paulo naquele ano eram Nenê e Diego Souza. E tinha o Everton também, o Everton cabeça quadrada, vocês lembram também? Que era do Flamengo antes, também jogou muito naquele Brasileirão, mas o São Paulo acabou não sendo campeão e logo o Diego Souza também não foi campeão. No Grêmio foi importante, foi um cara que fez muitos gols, mas coletivamente, acima do peso, ele já não entregava tanto na questão coletiva, então não à toa que o Grêmio foi rebaixado em 2021, com ele como titular, jogou a Série B, conseguiu ajudar o Grêmio no acesso, mas acabou ficando um pouco abaixo do que foi o Diego Souza na outra década. Se a gente fosse analisar 2005 a 2015, o Diego Souza ia ser um jogador muito maior, mas os últimos 10 anos dele, infelizmente, acabou faltando títulos. O próximo aqui é o Gabigol, e o Gabigol não tem muito o que comentar, né? O Gabigol foi multicampeão no Flamengo, questão de títulos coletivos, não tem nem o que comentar, e individualmente, o cara foi artilheiro de 2 ou 3 Brasileirões, foi artilheiro de Copa do Brasil 2 vezes, se eu não me engano, foi artilheiro de Libertadores, Rei da América, melhor jogador de Libertadores, chegou na seleção brasileira. Cara, não dá pra desmerecer o Gabigol. É óbvio que ele vai entrar na categoria Trindade da década e pra mim, ele é o principal, ou melhor, ele é o maior jogador do futebol brasileiro, jogando no Brasil, é óbvio, dos últimos 10 anos. Tanto coletivamente quanto individualmente, ele foi muito grande, sendo muito goleador e sendo muito decisivo principalmente. Não à toa que é por causa dele e do Dudu também, que eu falei antes, que eu tô fazendo essa tier list. Então, como é só a trindade da década e o Gabigol entra como principal jogador, eu vou ter que descer o Bruno Henrique para a categoria protagonista. Bora seguir aqui, a gente tem o Caleri. O Caleri foi um cara importante no São Paulo naquela campanha de semifinal de Libertadores em 2016. Depois ele vai para a Europa e voltou agora também para o São Paulo, onde ele foi importantíssimo no título da Copa do Brasil em 2023. Por isso que eu vou colocar o Caleri na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Fred, é o Dom Fredon. E como recorte, canso de falar, é dos últimos 10 anos, não vou poder contar o Fred do auge do Fluminense, que é o Fred do Brasileirão 2012, o Fred artilheiro de Brasileirão, o Fred que foi titular do Brasil numa Copa do Mundo. Tudo bem que a gente tomou 7-1 naquela Copa, né? Mas não tira o mérito do Fred jogando no Brasil. Mas a análise é do Fred de 2015 para frente, ou seja, Fred do Atlético Mineiro, Cruzeiro e agora mais velho, onde ele se aposentou no Fluminense. Esse Fred vai ter que ficar apenas na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Hulk. O Hulk, ele é o principal jogador do Atlético Mineiro nessa era mais forte do Atlético Mineiro, né?
Ele chegou no Brasil em 2020, se não me engano, né? E em 2021 ele foi campeão e foi o protagonista. Não só foi protagonista, como ele carregou nas costas, bem dizer, o time do Atlético Mineiro nos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão em 2021. Eu acho que dá para se dizer que o Hulk, de todos esses jogadores, dos que ganharam títulos, talvez o Hulk foi o que mais foi protagonista do seu próprio time, entendeu? Tu pega no Flamengo, tinha uma divisão de protagonismo. Tinha o Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gerson. No Palmeiras, tu tinha Dudu, tu tinha Veiga, Gustavo Gomes, tu tinha protagonistas para dividir a responsabilidade. No Atlético Mineiro, era o Hulk e mais 10. Era o Hulk como o cara do time e outros 10 coadjuvantes ao redor dele. Por isso que, assim, eu fico na dúvida se eu coloco ele na categoria Trindade da Década, pela questão individual. Eu acho que individualmente ele foi tão grande quanto um Arrascaeta. Só que como coletivamente ele teve um pouquinho menos títulos, eu vou descer ele para a categoria protagonista. O próximo aqui é o Germancano. O Germancano, ele chegou no futebol brasileiro através do Vasco, né? Onde infelizmente ele caiu numa barca muito ruim, que foi rebaixado, teve que disputar a Série B, e mesmo assim ele fez a parte dele, ele fez seus gols. Mas é no Fluminense onde ele tem brilho. Ele chega em 22 e faz uma temporada muito goleadora, mas é em 23 que ele entra para a história do clube, sendo campeão da Libertadores, artilheiro da Libertadores e rei da América. E nesse ano, se não me engano, ele foi artilheiro do Brasileirão também, né? Não foi? Algo desse tipo, né? Só que depois, temporada 24, assim como o Marcelo, também foi uma temporada bem ruim. Não tanto na questão de ambiente como foi o Marcelo, mas o caso do Cano foi mais técnico mesmo. Assim, eu fico na dúvida, tá? Porque a gente está analisando os últimos 10 anos. O Cano foi o melhor jogador da América em 1. Nos outros 9 anos, 5 ele estava fora do Brasil, 1 ele brigou para não cair, 1 ele estava na Série B, e 1 pelo Fluminense também, ele também brigou para não cair, sendo reserva. Por mais que a temporada dele boa tenha sido muito boa, eu acho que não dá para colocar ele acima da categoria jogador importante, porque é uma temporada muito foda para 9 temporadas onde ou ele não estava aqui ou ele não foi protagonista em lugar nenhum. Então vou deixar ele na categoria jogador importante. O próximo aqui é o Pedro. O Pedro, ele chegou no Flamengo um ano depois do ano mágico de 2019, né? Então ele não participa da Libertadores e do Brasileirão 2019. Em 2020 ele chega no time, ele é reserva do Gabigol no começo, mas ele é importante em vários jogos naquela conquista do Brasileirão da pandemia. Em 21 ele é importante, mas também era reserva. E em 22 que ele vai ser titular ao lado do Gabigol, onde ele foi o melhor jogador da Libertadores 2022. Em 23 ele foi titular absoluto e agora em 24 também era titular até ter a lesão. Eu acho que dá para encaixar o Pedro tranquilamente na categoria jogador marcante, tá? Eu acho que ele vai ficar abaixo aqui de Gerson, Everton Ribeiro e Bruno Henrique, por exemplo, porque ele acabou não participando do ano mágico de 2019. O próximo aqui é o William Bigode, o amigo do Gustavo Scarpa, né? Ó, tá aqui, ó, o Gustavo Scarpa e aqui o William Bigode. Não sei se tu sabe, mas eles são melhores amigos. Mas enfim, o William Bigode foi um jogador muito importante nessa era vitoriosa do Palmeiras. Talvez ele não tenha tanto holofote como teve alguns outros jogadores, mas ele foi muito, muito importante. Ele foi campeão do Brasileirão 2018, foi campeão das 2 Libertadores, ganhou também a Copa do Brasil, um jogador muito importante. E agora eu não tenho certeza se ele também não participou do Brasileirão 2016, acho até que participou ou ele estava no Cruzeiro, agora eu não tenho certeza. Mas enfim, jogador multicampeão e ele também foi muito importante individualmente, fazendo muitos gols, sendo um jogador bastante decisivo. Eu vou colocar o William Bigode aqui, ó, na mesma categoria do amigo dele, ó. Vou botar até aqui do ladinho, ó. William Bigode, Gustavo Scarpa, amigões na categoria jogador marcante. O próximo aqui é Ricardo Oliveira. Eu tinha que colocar mais alguém do Santos, né? E eu acho que esse cara teria que ser Ricardo Oliveira. Ele chega no Santos em 2015,
desacreditado, salário baixo, ninguém mais acreditava nele, já estava velho, ninguém mais dava nada para ele. Em 2015, ele simplesmente foi artilheiro do Brasil naquela temporada, foi artilheiro do Brasileirão, comeu a bola. O Santos foi segundo ou terceiro colocado do Brasileirão, foi vice da Copa do Brasil e assim, bateu na trave, mas assim, o Ricardo Oliveira sempre fez sua parte e sempre foi muito protagonista naquele Santos, que ele jogava do lado do Lucas Lima, eles faziam aquela dupla muito boa. Só que infelizmente acabou faltando títulos, né? Não conseguiu transformar o bom futebol que ele teve em títulos coletivos, então por isso que ele vai entrar somente na categoria faltou títulos. E o mesmo vale para o último aqui da nossa tier list, Paulo Guerreiro, que ele tem nesses últimos 10 anos uma passagem no Flamengo, onde ele individualmente até teve bons números, assim, ele ficou muito marcado por não fazer gols em clássicos, marcado também por não ter conquistado grandes títulos. No ano que ele sai do Flamengo, o Flamengo ganha tudo praticamente, mas assim, individualmente ele sempre foi um muito bom jogador, tecnicamente um cara primoroso demais. Aí ele vai para o Inter, no Inter também bate na trave, ele é vice-campeão da Copa do Brasil, vice-campeão brasileiro também, foi artilheiro da Copa do Brasil naquele ano, mas não adiantou de nada, então por isso que ele vai entrar também na categoria faltou títulos. Então foi isso, assim ficou a tier list dos maiores jogadores do futebol brasileiro dos últimos 10 anos. Os 3 jogadores que compõem a trindade da década são Gabriel Barbosa, Dudu e Arrascaeta. 2 deles hoje no Cruzeiro, então sim, eu afirmo para vocês, a torcida do Cruzeiro tá certa. Eles contrataram os 2 maiores jogadores do Brasil nos últimos 10 anos. Sem contar que o Cássio tá lá também. Então assim, experiência não vai faltar pro time do Cruzeiro. Então fechou assim o nosso vídeo. Se tu gostou, comenta o que tu achou, dá alguma sugestão para algum próximo vídeo que eu possa fazer, alguma próxima tier list. Curte o vídeo, se inscreve no canal e tamo junto.